Zaqueu, o encontro que mudou tudo. Jericó, uma cidade antiga, viva, repleta de comércios, perfumes e murmúrios de multidões. Era um lugar movimentado, cercado por palmeiras e rotas de viajantes. E naquele dia, algo extraordinário estava prestes a acontecer. O sol queimava alto no céu quando uma multidão começou a se formar nas ruas estreitas. Homens, mulheres e crianças se amontoavam. Todos queriam ver um homem, Jesus de Nazaré. A fama de Jesus havia se espalhado por toda a região. Milagres, curas, palavras que tocavam o coração dos simples e desafiavam os poderosos. E agora, ele estava ali, entrando em Jericó. Entre a multidão, havia um homem diferente, pequeno de estatura, mas de coração inquieto. Seu nome? Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos publicanos, cobrador de impostos para Roma. Era rico, influente, temido, mas também odiado. Para o povo, ele era um traidor, um pecador, um homem que se enriquecera às custas da dor dos outros. Mas por trás daquela aparência de poder, havia um vazio, um silêncio no coração, um peso que nem o ouro podia aliviar. E quando Zaqueu ouviu falar de Jesus, algo dentro dele despertou. Uma curiosidade, ou talvez um chamado. Ele corre. Quer ver quem é esse homem que dizem ser o Filho de Deus. Mas a multidão o impede. Ele é pequeno demais. Ninguém abre caminho para ele. Ninguém o respeita. Mas Zaqueu não desiste. Ele corre mais à frente e sobe numa figueira brava, com o coração acelerado, os olhos fixos na estrada por onde Jesus passaria. E então, ele aparece. Jesus caminha lentamente, com serenidade e autoridade. A multidão se move ao redor, gritando, pedindo curas, buscando um toque, uma palavra. Mas de repente, Jesus para. A multidão se cala. Os olhos de Jesus se levantam e encontram os olhos de Zaqueu, lá em cima, no meio das folhas. Aquele olhar não era um olhar de julgamento. Era um olhar de amor, de compaixão, de alguém que via além do que os outros viam. E Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. O coração de Zaqueu dispara. Ele mal acredita no que ouve. O mestre quer ir à casa dele? Na casa de um pecador? Ele desce apressado, quase tropeçando, tomado por uma emoção que há muito tempo não sentia. Mas o povo começa a criticar. Ele vai se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu ignora as vozes. Dentro dele, algo está mudando. Pela primeira vez, alguém o olhou com misericórdia. Pela primeira vez, alguém o chamou pelo nome. Não para condenar, mas para amar. Na mesa, Zaqueu está diante de Jesus. As palavras de Cristo penetram fundo. Não são apenas sons, são vida, são perdão. E então, com lágrimas nos olhos, ele se levanta e diz: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Silêncio. O peso de uma vida inteira começa a se dissipar. E Jesus sorri e responde: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aquela casa nunca mais foi a mesma. Aquele homem nunca mais foi o mesmo. Zaqueu, o cobrador de impostos desprezado, se tornou símbolo daquilo que o Evangelho faz. Transforma o coração endurecido, restaura o que foi quebrado, traz luz onde havia trevas. Todos nós temos um pouco de Zaqueu dentro de nós. Carregamos falhas, arrependimentos, escolhas erradas, mas ainda assim, Jesus passa por nosso caminho. Ele olha para cima, para dentro de nós, e diz: Desce depressa, porque hoje quero estar contigo. Não importa o passado, não importa o que o mundo diz sobre você. Quando Jesus entra na casa, tudo muda. O que era culpa se torna perdão. O que era escuridão se torna luz. E o que era distância se torna encontro.
Zaqueu não subiu naquela árvore por acaso. Ele foi movido por um desejo que todo ser humano tem, o de ver Jesus. E quem o busca com sinceridade, sempre é encontrado por ele. Que a história de Zaqueu nos lembre que ninguém está longe demais do amor de Deus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.